Beijos. Tá, então fazendo uma recapitulação rápida. Cota não é esmola, pode ser considerada uma poesia declamada. É uma música mais declamada do que cantada. A gente pode perceber que ela é mais cantada no refrão e já mais pro final. Mas no começo, ela realmente começa só falando e, assim, fazendo um dedilhado no violão. Dá pra perceber que também que no começo ela faz um dedilhado ali e sempre uma voz bem baixinha. No começo ela fala bem baixinho e ao longo da letra você vê que ela vai explodindo e ela vai falando cota não é esmola e vai gritando cada vez mais alto, cada vez mais alto. Ela fez isso no Sofá de Curitiba. Sofá é tipo é tipo um TED Talks, só que é uma apresentação, basicamente. Ela fez uma apresentação no Sofá de Curitiba e aí ela fez essa canção. O que é Cota não é esmola, né? É interessante a gente analisar a própria letra. Então vamos lá, vamos dar uma analisada rápida na letra. Existe muita coisa que nos contaram na escola. Cota não é esmola. Engraçado que você pode perceber que ela fala cota, ela fala pausadamente para dar ênfase. Cota não é esmola. E ela, primeiro, ela critica porque não falam isso na escola, ou seja, a população negra não é ensinada, a população branca não é ensinada sobre o racismo, e ninguém sabe. É aquele racismo estrutural. Aquele racismo que você não percebe que acontece. Só que aí, quando você passa para a questão das cotas, aí sim as pessoas começam a ficar, nossa, mas ele não merece cota. Esse cara aí não quer, não quero que esse cara receba cota. Mas aí também não percebe quando ele sofre racismo, também não percebe quando é linchado no meio da sala, entendeu? Essa coisa de ensinar na escola que ela faz uma crítica. Beleza. É, Aí depois ela começa a fazer uma alusão, talvez a ela mesma, talvez, mas a gente não sabe ao certo. Que ela coloca assim: desde pequena faz o corre para ajudar os pais, cuida de criança, limpa a casa e outras coisas mais. Nem o meio-dia toma banho, vai para a escola a pé, não tem dinheiro para o busão. Sua mãe usou mais cedo para poder comprar o pão. Então ela vai, assim, falando o que acontece com a população negra em geral, mas o que aconteceu nesse caso também. Então, assim, ela vai retratando a população negra pelo olhar negro, tanto que ela é uma pessoa negra. Ela criou essa música porque quando ela estava no jantar com os brancos, aí um menino ofendeu ela. Portanto, ela começou a escrever a música. Não, e assim, ela deve ter sofrido muito na vida dela. Assim, o que não é muito chocante. Mas ela foi uma das únicas pessoas que teve coragem de ir lá e escrever uma música tão gritante, porque quando você coloca no título de uma música cota não é esmola, é uma grande afronta para a sociedade, porque um branco provavelmente vai olhar assim, cara, que é isso? Entendeu? Assim, foi uma grande afronta, realmente. Depois de um tempo, ela coloca que vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai para a USP. E aí sim ela começa a contextualizar a cota. Porque a gente pode perceber que, inclusive, vocês já viram a turma de. A Isa fez alguma faculdade aí, que eu nem lembro qual mas ela mostrou a foto da turma dela de graduação e só tinha ela de pessoa negra. Então por isso que ela tá falando, preto e pobre não vai pra USP. Assim, é o básico, entendeu? Depois ela cita Dandara, depois ela cita Zumbi. Tanto ela fala, vamos reinar igual Zumbi e Dandara. E engraçado que nessa parte aqui, ó, é peito aberto, espadachim do gueto niga. Quando eu fui ler, eu fiquei, cara, o que é isso? O que ela quer dizer? Peito aberto, tipo, espadachim do gueto niga, é como se você fosse um guerreiro. Como se fossem guerreiros negros, sabe? De tanta coisa que a gente. Eu vou falar que é a gente, porque eu me considero parda, tá? Enfim. Tanta coisa que a gente sofre ao longo da vida porque você tem que ser um guerreiro. Então é o peito aberto, o espadachim do gueto como se fosse um ninja do gueto, um samurai do gueto. Nigger, que é digamos, a fala pejorativa do negro. Mas eu acho que é basicamente isso. Então, ela está falando da lei das cotas, inclusive na UNB, foi implementada em 2004. Foi a primeira universidade brasileira a implementar as cotas, e desde então foi só sucesso. Ela critica basicamente o uso das cotas, assim, a visão das pessoas racista, né, das cotas, e porque tem muita gente que fala, não, mas as cotas são racistas, confirmam o racismo. Não, mas as cotas não são necessárias. Não, mas cota é só para quem, assim,
é ferrado, ou sei lá, não, assim, é inferior, digamos assim. Tem gente que pensa que a cota é para aquela pessoa da ralé, entendeu? Porque não tem escolarização, não tem a cor da pele é diferente. Então é isso que ela está criticando. Mas como eu falei, é uma obra muito óbvia e talvez acho que não caia. Vocês têm alguma coisa para acrescentar? Eu tenho uma entrevista que ela fez, que ela foi feita por Brasil de Fato, né? Com a Bia Ferreira. Aí eu vou ler aqui o que o Brasil de Fato falou. Muita coisa mudou desde que você escreveu Cota Não é Esmola, em 2011. Parece que esse pensamento que você tenta combater na sua música tomou outras proporções de lá para cá. Como você vê o fato de que isso ainda de que isso ainda ser uma luta e que talvez tenha que ser travada até mais intensamente agora? Tá, uma pergunta, eu não sei ler, tá, gente? E a Bia Ferreira fala: eu acho que esse posicionamento contra as cotas é fruto da desinformação e da falta de oportunidade. A informação é o que liberta mentes, faz com que as pessoas queiram mudança, e querer a mudança é um problema muito grande para esses homens que detêm o poder. Fico triste de ainda precisar falar de cota hoje em dia, mas entendo que o processo de descolonização de mentes pretas é muito recente. A abolição aconteceu há 132 anos, o que já deve estar desatualizado. Quando penso nisso, lembro que meu bisavô era escravo, não tinha acesso ao nome dele, não tinha acesso a quem foi o pai dele, aos irmãos dele. Meu avô está com 90 anos, meu avô é fruto do ventre livre. Se você não sabe o que é ventre livre, era uma lei que foi criada, a lei do ventre livre, lá no século XIX, que falava sobre todas as crianças de mães escravas que nasceram. Vai, explica, Malu. As crianças nascidas a partir daquela data que eram filhos de escravos eram livres, basicamente. Só que essas crianças permaneciam na casa do engenho e só eram realmente libertas a partir dos 21 anos. Só que, né, a gente sabe que até os 21 anos a criança era escravizada. Então, assim, não adiantava muita coisa. Que era aquele, para você ficar aqui, você precisa trabalhar, senão você vai ser expulso. Senão você vai embora. Exatamente. Aí ela continua aqui. Eu queria não falar sobre isso, mas se eu não falar, as pessoas não vão ter acesso à informação. E eu acredito que a informação transforma. Que nem a Bia Ferreira, ela é uma ativista das causas do povo preto e LGBT. Ela é cantora, compositora e instrumentalista brasileira de Minas Gerais. E como que é? Instrumentista, tá? E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que Coda na Esmola é muito simples, sabe? A composição e causa uma puta de um impacto. Porque é basicamente voz e violão. Ponto. Acabou. Você dá pra perceber também que ela faz uma percussão ali. Ela bate, ela faz um dedilhado, ela faz várias coisas com violão ali, mas é só voz e violão. É isso, that's it. Entendeu? Então ela faz toda uma apresentação, todo um ar de seriedade, né? Também você pode ver ali o vestuário dela. Ela foi caracterizada para isso. Nada ali foi por acaso, dá pra perceber ali que ela usa um turbante, dá pra ver as roupas dela, as vestes dela, assim, foi tudo muito bem organizado. Eu acho que é só isso. Por último, né, se vocês quiserem saber a organologia lá dos trecos, a voz, basicamente, é um aerofone, e o violão é um cordofone pinçado barra beliscado. Ou batido, se ela se considerar ela negociando no microfone, com o violão. E a textura da voz dela, ela é contra-alto. Eu acho que é isso. Posso falar o que está escrito na matriz? Fale, fale. Vou até apresentar para vocês verem. Tá cheio de página aberta no meu negócio. Vamos lá.
Ó, a participação da mulher na política ou na vida social de forma pública pode ser percebida nas obras. Por exemplo, o Rápido de Prosepina, blá, 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 10 milhões, Cota Nois Mola, de Bia Ferreira, que trata da necessidade da desnaturalização da violência, permitindo um diálogo sobre a Lei Maria da Penha, que também é obra para vocês, tá? Bora lá para a próxima. Não é aqui mesmo. Não é aqui, não. Ah, tá. O contrato com esses textos. Tá. Eles querem opções técnicas sociais, étnicas, políticas e tomadas de decisões, ou confrontar possíveis soluções para situações de problema. Esse exercício da crítica pode ser enriquecido a partir do contato com obras como Cota não é esmola. Ao trazerem em suas letras problematizações acerca de determinadas maneiras contemporâneas de viver e conviver, modos que não se orientam para o reconhecimento da riqueza étnica do Brasil, nem dos direitos da população marginalizadas historicamente. Que é basicamente eles estão falando do povo negro. Aí a próxima. As músicas Cota não é esmola permitem discutir questões de sexualidade, amor, racismo e protagonismo feminino, utilizando-se de gêneros musicais diferenciados e historicamente adaptados, como rap, que nem Cota não é esmola, é um rap, ou seja, ritmo e poesia, e a música brasileira, que é no caso de... Bia Ferreira utiliza-se do violão para cantar sua música, que tem característica do rap americano, e fala das outras músicas. Próximo. Observa-se que no século XXI, a construção das lutas emancipatórias femininas na Europa, nos Estados Unidos e na América Latina. Essas temáticas estão presentes na música Cota não é esmola, blá, 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 obras contemporâneas que estimulam reflexões acerca das rupturas ou permanências relativas à sociedade brasileira e aos movimentos sociais surgidos no século XIX. Aí fala mais de outras obras. E, por último, aqui. Os espaços de convivência e coletividade se formam por questões sociais e econômicas, além das questões geográficas. As músicas permitem problematizar os espaços definidos para cada grupo social, além de definir um espaço que pode ser confrontado pelo protagonismo feminino. E fala de mais... Essas estão presentes nas pinturas. É isso, gente. Basicamente, o que a matriz fala para vocês. Se vocês quiserem, eu também falo da prova do ano passado. A maluca. Mas a prova do ano passado foi basicamente 2 questões falando sobre ela, e tava falando mais 2 músicas, que nem colocou a letra da música de Cota não é esmola, só colocou a música de inclassificados. E aqui na questão. Nas canções inclassificáveis, Maria da Vila Matilde e Cota não é esmola, a alternância entre voz falada e voz cantada é explorada para enfatizar a letra da música. Certo ou errado? Bora, gente, é para responder. Não me deixe no vácuo. Certo? Tô esperando mais alguém responder. Certo. Bora lá. Gente, eu tô abrindo aqui a resposta para ver se tá certo mesmo. E tan. Vocês erraram! Está errado. Não. Está certo? Vocês! Claro! Ai, meu pai. A próxima pergunta. Não é essa a pergunta? Inclassificáveis e Cota não é esmola são canções em que a voz é acompanhada pelo violão? Certo ou errado? Inclassificáveis? Inclassificáveis não. Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis. Ai, socorro. 28.
Tá certo? Já sabemos o que a Malu errou na prova, né, gente? O marido definitivo falou que tá certo. É, realmente, em classificados também tem bateria. Fazer o quê, né? Tem violão também. Ainda bem que minha etapa não é mais o País 2. Mas, ó, o Sebraço falou que tá certo, então aceita. Sempre chora. Eu aposto que o povo pediu. Sim. Deixa eu até ver aqui, ó, se tem guitarra, bateria, baixo, percussão, ajudando, picapes. Não falar de mais nada. Porque quando eu vi a apresentação de Inclassificáveis, tipo, era esses instrumentos de show, né? Não Sim. violãozão, né? Tipo, Também tá achando que tá errada, mas o trem tá falando que tá certa. o CESP, meu pai. Tá bom, próxima obra. A gente passou muito tempo aqui falando da Bia Ferreira. Que é muito bom. Next. Vai. A próxima é uma obra audiovisual do youtuber indígena Christian Wariu, Povos Indígenas do Brasil. Eu espero que vocês tenham visto. É bem curtinho o vídeo dele, é muito interessante também, porque ele fala a respeito de alguns tabus assim que a gente tem sobre a comunidade indígena, em questão principalmente da língua, sabe? Como a gente se refere à comunidade indígena. Mas primeiro eu vou dar algumas informações que ele fala no. Não é um documentário, é um vlog, né? É como se fosse um vlogzinho. Isso, ele tenta desmistificar os preconceitos. Não, não só os preconceitos, mas também como, por exemplo, os verbetes, aqueles verbetes característicos. Então, tipo, índio, tribo, essas coisas assim, ele fala que é meio, assim, incorreto. Então, ele até fala assim, olá, meu nome é Christian Wariu, e aí ele termina o nome dele, né, porque é difícil. Sou indígena Chavante, com ascendência Guarani, e eu pertenço a dois dos mais de 300 povos nativos que existem aqui no Brasil, somando mais de 270 línguas diferentes. Então, só nesse ponto, ele já mostra a diversidade indígena que existe no território brasileiro. Só que aí ele também mostra, ao longo do vídeo, como o homem branco, digamos assim, reduz tudo a índio. Tipo, eles chegam assim nos 300 povos e eles falam, o índio aí, entendeu? Por isso que ele fala, por isso que as primeiras falas dele são assim, somos 300, mais de 300 povos com mais de 270 línguas. Aí depois ele fala sobre as lutas que eles tiveram, sobre a resistência, não é só existir, é resistir. Porque imagina a sua população ser dizimada ao longo de, sei lá, de 520 anos. Então, assim, realmente não deve ter sido fácil. Hoje em dia, a população indígena, a gente pode ver que ou estão em áreas isoladas, ou eles, assim, foram afetados pelo homem branco. O que foi, Kari? Oxi. Enfim. Aí ele fala sobre alguns erros de linguagem que a gente fala para se referir aos povos indígenas. O primeiro que ele fala é o clássico índio. Agora, toda vez que alguém fala índio na minha frente, eu fico, tá errado. Amore, bora se atentar. Porque índio, primeiro que é uma fala errada, porque índio, antigamente, era a pessoa que. Porque eles queriam ir para as Índias, digamos assim. Então, eles achavam, estavam indo para as Índias. E aí deram o nome de índio. Ele até coloca: índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras por acreditarem chegado às Índias. Mas o correto é indígena, povos indígenas, comunidade indígena, povos originários. Tem tantas outras formas de você chamar a comunidade indígena, por que você vai insistir em chamar de índio? É um termo assim, quase que pejorativo. Aí a gente pode lembrar também daquelas fantasias de indígena, né? Daquele carnaval que você foi vestido de indígena, mas isso é outra história. Enfim,
Aí ele fala aqui que indígena seria realmente o povo originário, que índio seria um termo. Tipo, índio é aquele cara que veio errado, e indígena é o povo originário, basicamente. Então, se você tá falando índio, você tá meio incorreto. Beleza. Aí, o outro equívoco que ele fala é sobre tribo. Falar sobre tribo. Referir a comunidade indígena, novamente, como tribo. Tribo. Lembrando que tribo, a palavra tribo vem de tribal. E tribal a gente remete automaticamente a algo bárbaro, a algo pouco desenvolvido, algo ultrapassado. Então, por isso que você não deve utilizar, entendeu? Já é, assim, meio que consenso que a palavra tribo não deve ser utilizada para populações indígenas. Só se você quiser muito utilizar, entendeu? Inclusive em simulações, em ambientes mais diplomáticos, se você usar tribo, você pode até ser sancionado por preconceito, sabia? Tipo, dependendo do local que você está ou do povo que você está lidando, se você falar tribo, índio não tanto, mas tribo, eles podem até entrar com um processo administrativo e tal, por preconceito. Então, fala em aldeia, comunidade indígena, outras coisas que não subestimem a capacidade dos povos indígenas. Depois ele fala também sobre a aparência dos próprios indígenas, porque eles falam que nem todo indígena precisa necessariamente ser moreno, do olhinho puxado, do cabelo super liso. Não, houve mestiçagem, assim como houve mestiçagem com os negros e com os brancos. Até porque a maioria da população é parda hoje, e pardo inclui pretos e brancos, pretos e indígenas e brancos. Então, assim, houve uma mestiçagem e é normal que tenham indígenas um pouco diferentes do comum, muitas aspas. Então, não precisa formar um estigma em torno dessa imagem indígena. Ele até fala que tem alguns indígenas que têm cabelo enrolado, tem indígenas, claro, de outros países, que têm cabelo loiro. Então, assim, é muito é muita falta de é muita ignorância você falar que indígena é somente aquele moreninho, do olho puxado e cabelo liso. Bom, basicamente é isso. Aí ele fala sobre. Basicamente ele fala sobre esses mitos, né? Da comunidade indígena, na forma de vlog, que é você se filmando, postando no YouTube. E é isso. Mais alguma coisa, Karen? Não, na verdade eu estava procurando outra obra que também tem a do Paizum, que faz uma intertextualidade com essa obra aí, que o nome da obra é O Povo Brasileiro, a Matriz Tupi. Aí, se vocês quiserem verem depois, só para enriquecer seu conhecimento sobre os povos indígenas, eu acho interessante. Bom, acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Beleza, então. Vai. Daniel, onde o áudio parou para você? Qual parte você não entendeu? Ou deu para entender tudo? Ah, e essa obra não caiu no ano passado. Tá, enquanto o Daniel responde, eu vou pegar aqui na matriz o que ela fala sobre esse blog. Essa obra não caiu nenhum ano. Mas ela é muito boa. Não quer dizer que deixa de ser importante. Verdade. As produções audiovisuais, como. Olha aí, a gente vai falar daqui a pouco, a Cidade é uma Só, então já vou aproveitar. A Cidade é uma Só e povos indígenas permitem ampliar a reflexão sobre o conhecimento de si e do outro, da história e da sociedade, pois tratam das noções de povos, de povo, e distinguem e discute, meu Deus, temas relativos ao território brasileiro, ampliando as categorias de coletividades, a problematização decorrente do perguntar e do querer saber. Próximo.
Elementos relacionados à identidade indígena, seu reconhecimento e sua condição contemporânea estão presentes em tanta forma de não sei o quê, e são tratados pelo jovem Chavante no vídeo. Tadadá. É só isso. Nossa. Próximo. Pode-se também refletir a respeito da tipologização de estereótipos e preconceitos a partir dos vídeos e aos demais objetos de conhecimento de diferentes áreas do saber. Próximo. Meu Deus. Ah, não, né? A gente não vai ler tudo, não, né? Não, vou pulando aqui, eu tô vendo o que é importante. A utilização de mídias para questionar o mundo tem sido fortemente resignada na contemporaneidade por força de grande velocidade de informação que permeia a sociedade. Neste sentido, aponta a velocidade de informação como permite a pesquisada refinada dos dados. Também é um exemplo disso no canal do jovem Christian, sobretudo no primeiro vídeo, no qual identifica como descendentes de uma das etnias pré-cambrilinas e discute a importância de que essas etnias sejam Cabralinas. cabralinas. Olha aí, muito bom, uma pessoa que sabe ler. Essas etnias são entendidas pelo resto da sociedade. O que fala mais? É relevante? Chega. Eu acho que não tem mais nada que o trem fale. Ele só fala da questão do indígena, basicamente. Que propicia uma visão crítica a respeito dessas problemáticas, que no caso é o povo indígena. Também fala mais o quê? É exatamente o que tinha falado lá em cima. E sobre as lutas emancipatórias. Tá bom, não sei porque tem a ver com isso, mas bora lá. Falta só mais um. A Declaração Universal de Direitos Humanos adotada pela ONU nos serve também como base para esclarecer debates acerca do espaço virtual, que é um meio tecnológico de geração de informação, e também sobre o espaço físico brasileiro, em que pode-se estabelecer reflexões sobre eficácia dos meios de transporte, moradia, saúde, etc. Nessa óptica, tá certo. As novas formas de comunicação via redes sociais, como ilustra no povo indígenas brasileiros, serve para ilustrar a inter-relação entre o espaço físico midiático, debatendo sobre o espaço social do índio no Brasil. E, por último, na análise da construção do espaço brasileiro, é importante reconhecer o papel do sistema de transporte e integração social, integração nacional, com o objetivo de interconectar as regiões brasileiras para fornecer a ampliação no mercado interno. Sabendo que o Brasil é uma... Gente, o que isso tem a ver? Essas questões... tá. Também os sistemas de acesso à terra que são historicamente antidemocráticos, evidenciados pela enorme concentração de terras. Essa questão pode ser observada no relato. Pois é, Karen. Olha aí, olha aí, olha aí. O quê? O que a Nathalie falou. Tá. Acho que não precisa ler uma texto, porque... Beleza. Então, era só isso que tinha para falar. Aí não precisa mais ler. Isso facilita a minha voz. Tá. As outras obras agora. Então, vamos pela Cidade é uma Só, né? Cidade é uma Só é um documentário barra filme que conta da criação assim, de Ceilândia, que era basicamente de... Meu Deus, eu até esqueci o que é o nome do negócio. Aqui, criação de Ceilândia, campanha de erradicação de invasões, tá? Aí, sei de cada uma das siglas. A Ilândia de cidade. Aí Ceilândia virou Ceilândia, a criação de Ceilândia, basicamente. Em meados do século de 1970, né, os moradores de favelas, invasões, estavam ao redor do plano piloto do DF, né? Então, os caras ricos lá, o que eles pensaram?
tá feio. Eu não quero gente pobre aqui do meu lado. E eles falam, vamos criar a Ceilândia para colocar todo mundo lá, bem longe, assim, do plano piloto, porque não querem, tipo, invasões ali numa cidade planejada. Foi basicamente esse o pensamento. Que nem, se vocês não sabem, sabe os bancos lá da torre de TV? Que os bancos são mó esquisitinhos, não é? Então, esses bancos mais esquisitinhos, sabe por que ele é assim? Para os moradores de rua não dormir lá perto da torre de TV, que ali é ponto. É sério. Que horror. Seríssimo. Os caras são bem preconceituosos quando o assunto é isso. Brasília vai representar o Brasil, não pode ter mendigo aqui, não pode ter gente pobre aqui. Os caras são bem vagabundos. Tô bem sincera. E eles foram obrigados a deixar as casas. E eles fizeram até uma musiquinha, que se vocês tiverem visto, essa musiquinha foi criada ali no comercial. Então, aquela parte ali da música não é verdadeira. Pelo menos não aquela música, não aquele clipe ali não é verdadeiro. Que eles que criaram ali no filme, você percebe ao terminar de assistir. E também o Dildo, ele não existiu. Nem o Zé. Nenhum dos dois existiram. Mas só a mulher, o nome dela é a Maria Rita, ela sim existiu, que é bem top. Ela também participou do Jingle, que era, o nome é A Cidade é Uma Só. Então, vamos lá, parte por parte, né? Tava lá na erradicação, porque não queriam as pessoas ali. E eles falaram, vamos todo mundo para a Ceilândia, e levou todo mundo para a Ceilândia. Só que aí você percebe que ao longo do filme, né, tem várias referências, eles falam de várias coisas, que nem quando o Dildo e o Zé estão no plano piloto, eles se perdem ali no meio das tesourinhas, que eles não sabiam muito bem como, digamos assim, se locomover. Qualquer pessoa de Brasília ia se perder em Brasília, né, não é mesmo? Que vai lá, setor H, setor não sei o que lá, você vai pra ali. Eu fui aprender esses dias que funciona assim, ó. É 900, 700, 500, 300, 100, 200, 400, 600. Eu não sabia disso. Sentido nenhum, não é mesmo? Não, sentido tem, né? Mas. Enfim. E o Dido pede para o governo em sessão para as pessoas que perderam as casas. Eu nunca consigo acertar. Também não. Eu prefiro ir andando do que a carro, porque de carro dá para perder. E o legal de saber é que Brasília não é uma cidade para pedestre. O plano piloto não é uma cidade para pedestre. Eles estão cagando por pedestre, que nem vocês vê a tesourinha lá, a tesourinha mó bonitinha, né? Mas o pedestre tem que andar o quê? Tem que andar naquele subterrâneo lá com cheiro de mijo. Verdade seja dita. Mas vamos lá. Então, eles realocaram as pessoas que trabalharam para construir Brasília lá para a Ceilândia. Basicamente isso. Mesmo que coubessem as pessoas ali no plano piloto, não. Não quero ninguém aqui, não quero gente pobre aqui no plano piloto. Eu quero que vocês fiquem longe daqui. E por isso criou Ceilândia. E o legal saber que Ceilândia é a cidade satélite, na verdade, não é cidade satélite, é região administrativa mais populosa do DF. Segundo essa Samambaia. Aí vamos lá. Todo mundo que. Vou até apresentar para vocês a análise das meninas. Para vocês verem aqui. Que nem na capa do filme tem aqui esse xizinho. Esse xizinho é de quê? Eles colocavam esse xizinho nas casas onde as pessoas iam ser realocadas para a Ceilândia. Então, todas as casas que tinham esse xizinho era porque elas foram realocadas. Então, vamos lá. Quem fez esse filme, né? Foi Ardinei Queiroz, que ele é um cineasta brasileiro. Ele nasceu no Goiás em 1970. Mas ele estabeleceu na cidade de Ceilândia. É um longa-metragem documental de 2011 com 1h e 12 minutos de duração. Tem no YouTube, tá, gente? Tranquilo. E o legal, eu acho muito bonitinho o Jingle, mas eu acho meio desafinado, mas é muito bonitinho o Jingle, que é uma propaganda política social do governo,
onde tinha crianças cantando, que eram as crianças, em sua maioria, de Ceilândia, que a cidade é uma só. Vamos até pegar aqui a letra. Letra do jingle da Sei. Vamos lá. Vai demorar pra caramba. Karen, é pra hoje Então, a análise. depois vocês escutam um jingle, que é bem bonitinho, na verdade. Mas aquilo era só o governo tentando mudar a cabeça das pessoas. Tipo, vamos lá pra Ceilândia, a Ceilândia é legal, vamos criar uma cidade, a cidade vai ser uma só, e blá blá blá, e falando um monte de merda. A narrativa ela é construída pela campanha e busca maquiar e apagar o duro processo, que foi basicamente tira da casa, vai para outro canto, se vira. Tá. De acordo com Maria Rita, em seu texto de tortura, sinônimo social, o esquecimento da tortura, e aqui podemos pensar na expulsão como uma tortura social. Produz e reproduz a naturalização dessas violências que tendem a se perturbarem com o que com o caso das pessoas, constantes marginalizações e opressões de classes não privilegiadas padecem. Enfim, eu li tudo errado, né? Mas enfim, vamos lá. E basicamente ele faz uma crítica a toda essa cidade planejada, que nem Ceilândia não é planejada. Nem até o Zé, ele tava com um carro lá, ele tava indo e ele falou: não era para ter uma casa aqui. Aqui era uma rua, eu ajudei a dividir isso. Nem virou um caos ali. Mas vamos lá. Diante de tantas promessas de infraestrutura e uma vida melhor por parte do governo, ao serem realocados para Ceilândia, os moradores viam a realidade não foi como prometido. Que nem todo mundo paga imposto, né? Mas aí o imposto cai aonde, né? Em Brasília, ali, basicamente, plano piloto e as asas. Você vê alguma melhoria ali em Ceilândia? Vê os caras que nem tem rua ainda, que nem foi asfaltada. Tem lugar que nem tem saneamento básico. Então, pô, fica difícil. Nancy afirma que a real intuito de retirar os trabalhadores e moradores pobres que ajudaram a construir Brasília foi literalmente um descaso. Tá? Questões para você precisa observar: a desigualdade social em Brasília, a criação de Ceilândia, a fala de cada personagem, a preocupação política retratada e a segregação socioespacial. Basicamente isso que você tem que saber da obra, tá? E cuidado que a música da campanha do Dildo vai ficar na sua cabeça. É sério, vai ficar na sua cabeça. Resumindo o que a Karen falou, eles expulsaram as pessoas que ajudaram a construir Brasília, com vergonha de não manchar a imagem bonita do plano. Exatamente. Caiu quantos itens dessa obra no passado? Nenhum. Nenhum. Não caiu nadinha. Nadica de nada. Sobre a cidade de Amazonas. Realmente. Deixa eu até ver aqui. Confirmar. Não caiu. Mas não caiu mesmo. Eu não lembro de nada sobre isso. Que bom que os negócios aqui em negrita aí fica mais fácil de ver. Não caiu, gente. Olha aí, a Nathalie falou, não caiu nenhuma prova. Mas é legal vocês assistirem. É bem rapidinho. Se vocês quiserem assistir de noite aí, madrugar assistindo. Muito top. Alguma pergunta sobre? Ou eu posso ir para a próxima? Que talvez vai demorar um pouquinho também. Porque é muita coisa para analisar. Então vamos lá. Vamos lá. Respondam. Sim, não, sim. Não me ignorem. Tá. Vai acabar que horas a aula? Antes de 19 horas. Tem Deus Pai, Karen. Então, antes de 19, agora já é quase 18. Antes de 6h30 acaba, Karen. Tá, antes de 6h30 acaba. Não, 6h30
Até às 6h30 deve acabar. 6h30 é meu ponto final. Beleza. Vou acabar antes disso, Nathalie. Vamos lá. A igreja de São Francisco de Assis. Opa, apresentar. Vamos lá. A igreja. A igreja é uma igreja muito bonita. Ela é do Barroco. E eu vou do Barroco do Brasil, tá, gente? O nome oficial da igreja, se vocês quiserem saber, é Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência. Muito bonitinho, não é? A obra se iniciou em 1766 e somente em 1771 que começou a ser construída. Olha que lindo. Ela foi uma das primeiras a serem patrimônio de Ouro Preto. E toda a talha, assim, escultura, foi feita por Aleijadinho, tá? Gente. E ele foi quem fez a planta da igreja. Sabe a planta baixa lá, bonitinha, onde fica cada canto? Então, foi Aleijadinho que fez. Vamos lá. É uma igreja pequena comparada às outras igrejas barrocas e é uma igreja robusta que dão segurança. Nessa, olha assim, que bonito, sonha, a campanha sonha nas antes. Ela possui detalhes na portada, que é isso daqui aqui em cima, tá, gente? E no óculo, que é isso aqui, onde deveria ficar um vitral, que normalmente ficava antes, tá na prova direto. Vamos vir aqui pro Wikipedia. Lindo, maravilhoso. Ó, vou falar bem aqui, gente. Ó, isso daqui é o óculo, onde nas igrejas normais fica um vitral lá, um vidro bonitinho, todo colorido. E aqui é a portada, como se fosse a parte de cima da porta. Lindo. E outra coisa, a planta dessa igreja é extremamente original. Então, o cara tirou da cabeça dele, muito top. Ela não possui, não sei o que é isso, mas ela não possui. Eu vou escrever para vocês. Realmente. Debolatório. Alô, pesquisa o que é debolatório, por favor. Obrigada. Tá. Isso daí que eu mandei, pesquisa o que é isso? Por favor. Obrigado. Vamos lá. A parede frontal, ela é convexa e não reta. Nem dá pra ver que ela é meio deambulatório, não é? Não sei, mas bem. Que nem vocês percebem que ela não é uma parede reta. Essa parte aqui, ela é meio para dentro. Ela faz uma curvinha para dentro. Então, o nome disso é ser convexa. As torres, elas ficam atrás da igreja. Vem aqui, ó, tá vendo? E não do lado. Como se você... Lembra da catedral... Catedral de Notre Dame? A igreja de Notre Dame? Ou sei lá como vocês querem chamar. Ela fica bem do ladinho, assim. As torres. Mas essa daí não, ela fica pra trás. Cara, bem top. Vamos lá pros elementos, né? A portada. Deixa eu pegar aqui a portada. A portada aqui. Linda, maravilhosa, diva. Ó, dá pra ver que tem várias coisas nessa portada. Você não consegue analisar coisa por coisa, mas vamos lá. Essa estrutura fica acima da porta. Tem o brasão da coroa. Cadê o brasão da coroa? Nem sei, gente. É tanto elemento. Mas tem o brasão da coroa por aqui. Coroa portuguesa e de São Francisco. Tem Maria ao centro, aqui. E na região inferior tem 3 anjos extremamente expressivos. Ó, que esses 3 anjinhos, um olha para ali, o outro olha para frente, outro olha para baixo. Se vocês perceberem, tem várias coisas aqui escritas. E uma delas estão escritas Vanitas Vanitalos, que é vaidade das vaidades. Opa, não é aqui. É lá no teto do Senhor Taíde. Mas é basicamente isso que tem na portada. Tem vários elementos. Foi o Aleijadinho que fez essa portada linda, maravilhosa. Então, vamos para o óculo, que é aquele trem em cima da portada. Aqui.
No óculo, gente, vocês percebem que tem um Cristo bem aqui, bem aqui. É bem aqui, tá, gente? Aqui tem o Cristo. Ele tá, sei lá o que tá escrito aqui. E tem São Francisco recebendo as chagas na mão. Que nem na mão, você vai ver, tem um pontinho assim. É porque ele tava recebendo as chagas, que foi ao todo 5 chagas. Nas mãos, uma em cada mão, uma em cada pé. E no atoite. Malu, você pesquisou o que é? Espécie de corredor ou nave curvilínea que prolonga as naves laterais e contorna em semicírculo a ábside principal. Posso apresentar rapidinho para te mostrar? Aham. Ó, é isso aqui, ó. Não tá apresentando. Ah, foi. Tá vendo? Entendi. Aí, gente, que normalmente as igrejas barrocas, as góticas, tinham esses trem, as românticas também tinham. Bem top. Vamos lá. Mas o que tem aí? Também tem, nessa portada também tem a simbolização da morte, com um tronco cortado em algum canto, que não dá para ver por aqui. E os ramos de Jesus, eu vou escrever para vocês. A concena. Que simboliza a pureza. Então, vários elementos que tem nessa portada. Que o legal dessa portada é, e basicamente, ela não é 2D, ela não é um trem chapado, ela é 3D, ela tem 3 dimensões ali. Tá vendo que ela, tipo, ela vai para fora? Bem top. Top dos tops. Agora vamos continuando. O que tem mais para falar? E também tem toda uma história por trás, então depois vocês pesquisem a história por trás da igreja, que é bem interessante, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Não dá para ver dentro. E outra coisa, essa igreja aí, ela, se eu não me engano, ela é proibida, você não pode mais tirar foto lá dentro. Então essas fotos são bem antigas, que nem a maioria do ouro que tá nessa igreja, ela foi roubado, tá? Então, tem partes que não tem ouro, tem partes que tá ali onde deveria ter ouro, não tem mais ouro. Bem lindo. Mas vou falar, na nave, né, que é a parte ali de dentro da igreja, ela tem 6 altares laterais dedicados para 6 santos. Não precisa saber quais são os santos, mas se vocês quiserem, depois vocês pesquisam. Lindo. O teto, né? Vamos lá pro teto do senhor Ataíde. Meu mestre Ataíde. Que mostra a glorificação de Nossa Senhora. Que tem vários elementos nesse teto. Nem dá para ver que, né, que o teto é de madeira. Mas vamos lá. Parte por parte. Não dá para deixar eu aproximar aqui. Não tanto, né? Não vai dar para vocês lerem. A imagem não tá muito boa, não. Mas aí tem vanitas em latim. Eu vou escrever aqui. Tá escrito vanitas. Vanitalum. Que significa vaidade das vaidades. E tem mementos mori. Que significa lembra que morrerás. Olha que bonito, gente. Você olha pro teto ali no meio do negócio e você tem que lembrar que você vai morrer, tá? Muito top. Muito top mesmo. Foi uma homenagem ao Aleijadinho. Homenagem ao Aleijadinho aqui. Nos pés de Nossa Senhora. Se eu não me engano, é esse daqui. Se eu não me engano, tá? Tem uma homenagem que o mestre Ataíde fez lá de Aleijadinho. Que nem Aleijadinho foi conhecido por ser Aleijadinho por causa de uma doença degenerativa. Então, os membros deles atrofiou. E ele teve que... Ele continuou a esculpir. Um negócio muito bonito. Mas os membros deles eram atrofiados. E por isso que chamava ele de Aleijadinho.
Uma coisa interessante é que o Mestre Ataíde, ela fez a Nossa Senhora. Se você, como eu posso dizer? Opa, pode chamar a Nossa Senhora. Falou que fez uma Nossa Senhora negra, né? Mas aí, você olha aqui, você percebe que ela é branca. Mas ela tem traços negroides. E é por isso que eles falam que é Nossa Senhora negra. Que traz as estéticas brasileiras. Beleza? Que nem todo mundo gosta de. Todo mundo gosta, ó. Que nem a maioria dos retratos, das pinturas de Nossa Senhora, ou de na maioria dos anjos de Jesus, de Nossa Senhora, até de Deus, quando vão representar Deus, é todo mundo branco, cabelo liso, cabelo meio ondulado, né? Mas aí ninguém sabe como eles realmente eram. Que nem tem uma teoria que fala como Jesus nasceu lá na Ásia, ali no meio, sei lá, nem sei onde é, mas ali, basicamente, lá em Jerusalém, ele seria mais parecido com os povos indianos de hoje em dia do que com um europeu que ele é representado. É legal. Tá, mais coisas. Também tem contrastes de cores bem fortes, né? Que dá para perceber que tem maior parte ali é um azul, claro, né? Mostrando que é o céu. E depois tem vários elementos em vermelho. E ali dentro tem um espaço assim meio dourado, como se tivesse aberto as portas do céu. Muito bonito. Vamos lá. Faltando só mais 2 elementos. E aqui, o altar. O que temos no altar? No altar. Percebendo que ele é caprichado no ouro, né, gente? É ouro de verdade, sim. Demorou 4 anos para ficar pronto esse altar. Ele foi construído em degraus, né? Dá para vocês verem que tem o plano ali e ainda tá um pouquinho mais alto e ele tá ali todo em degrauzinho, assim, bem bonitinho. Aqui no meio tem São Pedro, que, se vocês não sabem, é o santo que guarda as portas do céu. Tem Maria sendo coroada aqui em cima. Tem mais o quê? Painéis na lateral do altar, que não dá para ver, mas tem painéis. E tem a cena do anjo falando com Cristo que ressuscitou, que também não dá para ver por aqui. Não dá para ver por aqui, tá? Infelizmente. Mas tem toda essa cena aí. E mais o quê? Foram pintadas como se fossem azulejos portugueses. Sim, gente, olha aqui. Aqui, ó. Todo em volta do altar tem esses azulejos, que também são ouro, tá? Bem bonitinho. E também foi feito pelo mestre Ataíde, que mostra várias cenas bíblicas. Que nem esse daqui mostra Abraão oferecendo hospitalidade a 3 anjos. E outra vai mostrar que o anjo falando que Jesus foi ressuscitado. Beleza? E por último temos a sacristia, que também não tem mais por aqui. Infelizmente. Mas, na sacristia, ela tem um lavabo, que não é usado como lavabo, muito bonito. Que lavabo, basicamente, é uma privada e um negócio para você lavar a mão. Mas ali é só para lavar a mão mesmo. Como a pia de batismal, que também não é usada para batismo, mas era com o intuito de fazer isso. Que virou lavabo depois. Bem lindo. Foi a Aleijadinho que fez. Então, acabamos com a igreja de... Ai, Jesus. De São Francisco de Assis. Alguma pergunta? Não. Alguma coisa para acrescentar? Tá bom. E por último, vamos para a obra maravilhosa, Diva. Top. Linda. Que aquece os corações de todas as pessoas que estão lendo. Medida por medida. Só que primeiro eu queria mostrar para vocês. Eu tirei o negócio, mas enfim.
Que nem aqui, ó, vocês conseguem ver. Não, não. Aqui, não, não é isso também. Ah, não, é isso sim. Ó, aqui, eu vou pegar a obra Inimigo do Povo e eu vou mostrar a rubrica para vocês. Que rubrica é basicamente o que o personagem tem que fazer na peça. Ó, o cara faz uma rubrica desse tamanho, né? Desse tamanho. Isso daqui é ser realista. O cara queria, ó, só para ter uma ideia, ele queria que fosse noite e que na sala de estar fosse modestamente mobiliada, mas com bom gosto. O cara é bem específico, né? E ele ainda fala, na parede direita, duas portas, e vai falando lá, vai descrevendo o lugar para como deveria ser montado a peça. Aí já em medida por medida, é mais. As rubricas são mais menores e não são tão específicas como em O Inimigo do Povo. Isso também faz contexto com o período onde a obra foi escrita, tá? Vem aqui, ó. A rubrica aqui. Bonitinha. Sai um criado. Tranquilo, não tem uma rubrica muito grande assim, não, tá? Ó, entra anjo. É bem básicozinho. Mas vamos lá. Foi escrita por William Shakespeare, que ele foi um dramaturgo e poeta inglês. Se vocês não sabem onde está esta obra, ela está no Renascimento, no Teatro Renascentista inglês, tá? Muito top. As obras de Shakespeare compreendem 37 peças teatrais entre comédias românticas, tragédias e dramas históricos. Suas produções podem ser divididas em 3 fases, tá? De 1590 a 1602. E vamos falar da obra em si. Uma coisa interessante é que você pode ver que ele é chamado de tragicomédia ou de drama. Você vai encontrar as duas nomenclaturas, tá? Mas na matriz está dizendo que é uma tragicomédia, ok? Só para deixar claro. Mas, vamos lá. O que eu quero falar sobre isso? Nesse gênero dramaturgo, ele tem um final inconclusivo. Como assim? Os conflitos não são satisfatoriamente concluídos. Tá? Nem no final você percebe lá que você não fica muito satisfeito com o que acontece. Os caras falam que nem o Duque e a. Não, o Duque. Não, é o Duque mesmo. O Duque e a menina lá saem de mão dada. O que isso me fala? Não me fala nada. Os caras só saem de mão dada. Eu quero saber o que rolou. Se eles ficaram juntos ou se eles não ficaram juntos. Não é mesmo? É ou não é? Ou não é? Mas vamos lá. Medida por medida. Numa época de libertinagem e corrupção, o Duque de Viena decide tirar uns dias para fazer uma suposta viagem à Polônia. Ele coloca o Lord Ângelo para testar a honestidade do mesmo, deixando-o governar em seu lugar. Só que aí o Duque, né, safadinho, ele não foi para a Polônia. Ele se disfarçou de monge para bisbilhotar a vida ali do povo, basicamente. E ele vê de perto todo o abuso e desrespeito à lei que Ângelo toma, com que Ângelo toma decisões. Tá, na verdade, eu não tem muito desrespeito à lei. Mas o Ângelo ele é uma pessoa muito dura. Então, quando ele pede, tipo, tem a lei lá, que tem uma lei que proíbe você fazer antes do casamento. Mas Ângelo, como é uma pessoa que gosta de como é? De seguir a lei, ele falou que nem tem o Cláudio aparece lá, ele e a sua jovem Mariana, né? Eles foram lá antes do casamento, mas eles iam se casar, tudo bem, eles iam se casar, mas eles foram lá e fizeram isso antes do casamento. E o que aconteceu? O Ângelo descobriu disso e ele falou: você vai morrer. Tá, Cláudio, você vai morrer. E foi lá, prendeu o Cláudio, falou que ele ia morrer. Então, o Duque, vendo tudo isso, ele falou: eu acho que eu vou ajudar o Cláudio. E vamos lá.
casado ilegalmente com Mariana, na verdade eles não se casaram ainda, buscando apenas prazer próprio e se aproxima-se para chantagear a nova noviça Isabela, irmã do Renato. Tá. O que o Duque fez? Depois de tentar ajudar a Ângela, ele descobriu que tentar ajudar a Cláudia, né? Ele descobriu que Cláudia tem uma irmã e a irmã dele é uma noviça, ou seja, ela foi pro convento, mas ela ainda não é freira, ela é uma noviça, ela ainda não fez seus votos, tá? Basicamente, ela ainda não prometeu castidade para Deus. Basicamente isso. Entre outras coisas. Mas vamos lá. Ele se apaixonou, o Duque se apaixonou pela. Não, sim. Ele se apaixonou pela irmã do Cláudio. Então ele queria ajudar lá. Ah, não sei o quê, blá blá blá. Só que o que acontece? Ele persuadiu a Isabela a falar com o Ângelo para tentar convencer ele. Só que o Ângelo também gostou da Isabela e falou: Ah, eu solto seu irmão se você passar a noite comigo. Passar a noite comigo, né? E o Duque vendo isso, ele, não, que absurdo. Mas o Duque sabia dos pecados do Ângelo. Então falou, ô moça, que foi uma das, não lembro o nome dela. Uma das, era uma mulher que o Ângelo ia casar, só que aí ele deixou ela no altar. Basicamente isso, só isso que aconteceu, deixou ela no altar. Então o Duque sabia dessa história. Então chamou essa moça, e essa moça fingiu estar no lugar da Isabela na noite. Então o Duque dormiu com a moça lá, que ele ia se casar. E no final, ele teve. Oh, sacanagem, viu? Eu tô contando uma história. Não sou engraçada, tá? Onde eu tava? Ah, tá. Ai, Jesus, vocês me perderam o foco. Agora perdeu o foco, ó. Que lindo. Jesus. Ah, tá. Aí no final, o Duque voltou falando: Ah, eu sou o Duque, né? Mostrando lá pra todo mundo. E o que fez? No final lá, tudo o que aconteceu? O Ângelo teve que se casar com essa menina, porque ela dormiu com ela. Se você não casar com ela, você vai morrer. Então ele se casou com ela. Tem outro amigo lá, do Cláudio, que ele é super engraçado, eu acho ele muito engraçado, que tacou pau no Duque, falando na cara dele, pensando que não tava falando dele, mas falou, o Duque é um miserável, eu aposto que ele também fica pecando e não sei o que lá, e blá blá blá, e ficou falando mal do Duque na cara do Duque. Então, o que o Duque fez com ele? Falou, você vai casar com a prostituta, que eu sei que você tem filho com ela, sei que você engravidou ela, tá? Então, esse cara teve que se casar com a prostituta, tá? Mas o quê? O Cláudio ficou com a Mariana, tranquilo. E deixa eu ver. O Duque, ele saiu de mão dada com a Isabela. Mas você não sabe o que aconteceu com os dois. Felizmente. Ai. Então, ela... Vamos lá, tem 4 séculos de existência. Ele mostra a corrupção, a justiça, ou a injustiça também, né? O abuso do poder nas administrações públicas, que nem o cara falou assim, você fez isso com a menina, você vai morrer. Que abuso, não é mesmo? O que você tem a ver com a noite com a menina? Com um dos dois ali? Nada. Problemas de sexo imoral. Demais ali, tá escancarado, bem escancarado, por isso que pode ser um pouquinho de comédia. E é uma peça de maneira irônica, mas faz reflexão ao abordar questões sociais. Tá, eu vou falar mais algumas coisas. O que é que eu tenho para falar mais sobre esta peça? Vamos lá. Termina a história, tô curiosa. Mas eu terminei. E o que aconteceu? Não prestei atenção. Não, terminou não. Terminei sim, você que não presta atenção, ô Iris. Eu tava prestando atenção sim. Mentirosa. Mas eu tenho que ir rápido, senão eu não consigo fazer as perguntas. Eu vou chorar. Chora. Brincadeira. Tá. Eu vou falar umas coisinhas aqui. Também tem um conselheiro do Duque chamado de Scalo. Eu digo que ele tem uma participação bastante importante na peça. Então, prestem atenção nas falas dele. Beleza? O que aconteceu no final? Vou explicar para dona Iris.
Os dois, né, que tinham pulado a cerca não, tinham concedido o casamento antes do casamento, eles ficaram juntos no final, bem tranquilo. O Duque se casou com a irmã do Cláudio. Na verdade, não, minto. Ele saiu de mão dada com a irmã do Cláudio. Só isso. Um amigo do Cláudio, ele teve que se casar com a prostituta porque ele engravidou a prostituta. O Duque, ele se casou com a mulher porque ele dormiu com a mulher, então ele teve que se casar com a mulher. Então, não é um final muito satisfatório, porque a gente não sabe o que de fato aconteceu com cada um dos personagens. Porque a gente queria mais drama, não é mesmo? Ah, tá. Eu pensei que tinha mais história além disso. Tem história no meio, mas você tem que ler. Eu não vou falar da história toda. É demais. Maldade. Maldade. Vamos lá. Eu vou falar mais um pouquinho da obra e do teatro elizabetano. É legal vocês anotarem isso, tá? A iluminação é natural. É basicamente sol e fogo, basicamente. Tem a energia solar lá. Se vocês nunca viram um teatro elizabetano, ele é muito bonitinho, tá? Teatro elizabetano. Que era aqui onde apresentavam. E outra coisa, assistam Shakespeare Apaixonado, tá? Que mostra basicamente Shakespeare atuando em Romeu e Julieta, só que aí em um teatro elizabetano, por dentro lá. Então, assistam depois Shakespeare Apaixonado. Tem na Netflix, até onde eu me lembro. Bem aqui, vocês percebem que só tem basicamente luz solar e dá pra colocar umas tochinhas por aí. Mas só tinha isso. E aqui embaixo ficava o povão, e quanto mais alto ficava, mais rico as pessoas. Que nem aqui, ó. Olha que visão privilegiada do teto você tem aqui em cima, gente. Olha que máximo. Mas vamos lá. O figurino. O figurino dos personagens, eles acompanham a classe social do personagem. Se ele for rico na peça, vai ter um figurino. Se ele for pobre, vai ter um figurino de pobre. Basicamente isso. O ator, a interpretação, o ator representa aspectos do ambiente da peça. Então, ele tem uma interação do ambiente da peça com o ator. Nem você percebe que aqui que é bem minimalista, não tem muitos móveis. Então, o cara tem que atuar muito bem. Ele tem que imaginar, ele tem que suspirar, ele tem que falar, tá de manhã, mas tá de noite, tá vendo esse céu, tá vendo essas nuvens e não sei o que lá, e vai imaginando, e vai falando, e todo mundo consegue imaginar. Top. Dramaturgia. O teatro elizabetano, ele rompe com as unidades aristotélicas. E Shakespeare também mistura gêneros, tipo trágico com comédia, tragicomédia. O espaço cênico, como dá para perceber, é um teatro elizabetano e tem uma mistura de classes, o que não acontecia muito, por exemplo, no teatro italiano, que é o teatro normal que a gente vê na maioria das vezes. Que dá para ver aqui, ó. Teatro italiano. É o teatro normal, aqui, bonito. Como dá Fia, não é melhor você apresentar, não, porque eu só tô vendo tua cara. Ai, Jesus. Perdão, gente. Erro no. Ai, meu pai. Gente, esse daqui é um teatro italiano, como dá para vocês verem. É basicamente, teatro é caro, né? Quem foi assistir teatro, a maioria dos teatros são caros, e dá para perceber que esse daqui é bem bonito, então a entrada ia ser bem cara, né? Nem tem que pagar os atores, tem que pagar o povo da orquestra. E quanto mais alto aqui também, quanto mais alto, mais rica a pessoa é. Que nem lá uma curiosidade é no Teatro de Manaus, que é um teatro absurdamente grande, e lá em cima, nos 3 últimos, assim, negócios lá, ficavam os barões da borracha. Muito top. Aí deixa eu mostrar o teatro elizabetano, que não deu pra mostrar lá, né? Não é mesmo? A falta de inteligência da pessoa. Aqui é o teatro elizabetano, onde dá pra ver a mistura de classes. Que nem aqui. Se você não tinha dinheiro pra ficar lá em cima, né? Você vai ficar aqui, o povão. E lá em cima também vai ficar o povo mais rico, indo a cada degrau, mais rica era a pessoa. Que nem em Shakespeare Apaixonado, a Rainha Elizabeth II, ela fica lá no espaço mais alto, bem aqui no centro, bem aqui atrasinho mesmo, tá? Ó, vou mostrar isso aqui, que é melhor para ver.
Vem aqui, ó. Tem a peça aqui e a Rainha Elizabeth ficava bem aqui. E era coberto, tá? Isso daqui é só para mostrar o que, é que tinha por dentro, tá? E era bem coberto. E lá também mostra a disputa entre os dois teatros lá que tinha. Mas enfim. Fia, você não colocou para apresentar, não. Tava para apresentar sim. Não tá aparecendo nada. Meu Deus! Agora tá apresentando. Gente, aqui no teatro, né? Bonitão, Teatro Elisabetano. Aqui onde a Rainha Elizabeth ficaria. Bem aqui no topo, no centro, que ela teria uma visão privilegiada da cena que estava acontecendo. E dá para ver uma mistura de classes maior também, que nem no teatro italiano, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele não tem essa mistura de classes, que basicamente quem fica é o povo mais rico. Quem assiste mais é o povo mais rico, tá? Vamos lá. Italiano. Aqui o teatro italiano. Ó, quem foi é um tipo de teatro desse já sabe que o ingresso do preço do ingresso é mais de R$ 50, não é mesmo? E quanto mais alto aqui, mais caro fica. Muito top. Lindo, maravilhoso. É isso. Tenho algumas perguntas para falar para vocês. Vocês vão falando sim ou não, não ou sim, sim ou não, não ou sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não caiu no ano passado, tá? E tá bem aqui. Gente, é tanto papel, vocês ficariam loucos. É de certo ou errado? No poder, Cláudio... Ah, não, ainda quer sobre a história. Ops. Mas se vocês quiserem, eu mando foto lá no grupo. Vou mandar a foto lá no grupo. Dessa folhinha. Eu vou mandar tirar isso aqui. Olha, para ser uma obra renascentista, medida por medida, por ser uma obra renascentista, medida por medida, a época deve ser ensinada em estruturas de palco italianos, como o Teatro Globo, que apresenta forte segregação de público. Certo ou errado? Bora, meu povo lindo! Bora, bora, bora. Gara, 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 garanhão. Vai descendo até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Tá bom, ninguém mais vai responder, aparentemente. Aí eles acertou e está errado, porque não era feito em palco italiano, era feito em palco elisabetano. Só por isso que tá errado. Beleza? E também não o palco elisabetano não apresenta uma forte segregação do público. Na verdade, tem a mistura de classes. E por isso essa questão está errada. Segunda, a interpretação da estética shakespeariana privilegiava a racionalidade e a contenção de emoção, expressas na economia gestual dos atores em cena. Certo ou errado? Eu não entendi nada da pergunta, mas eu acho que tá errado. Exatamente, gente. Está errado por quê? Porque na interpretação da estética shakespeariana, ele não privilegiava a racionalidade. Que nem se vocês lerem, você vê mais sentimento do que razão. Sempre vocês têm que ver emoção e razão, comparar emoção e razão. Se tiver mais emoção, então o trem não está privilegiando a razão. Se tiver mais razão, por exemplo, em razão, quando você diz que privilegia a razão, você pode perceber isso em um inimigo do povo. Que nem o cara tem a pura razão, mas ninguém acredita. Mas vamos lá. E contenção da emoção. Não tem zero contenção de emoção. Os caras, eles falam com o coração, eles falam com a alma. Você consegue perceber isso nas obras de Shakespeare. Então é por isso que não acontece isso. E que nem não há uma economia no gestual dos atores em cena. Eles têm que fazer gestos grandes, porque o espaço é grande. As pessoas têm que ver o que eles estão querendo transmitir. Então, eles eram bem gestuais. Eles falavam com as mãos, eles expressavam bastante os sentimentos que eles tinham que falar. Outra coisa. Outra questão, quer dizer.
ao ordenar a prisão às rameiras... Não vou perguntar isso, não. Tanto no enredo de Comédia dell'arte como no de Medida por Medida de Shakespeare, é possível perceber a criação de personagens estereotipados. O pobre mentiroso, Alerquino, barra Lúcio, que é o amigo do Cláudio. A menina inocente e pura, Colombina, barra Elizabeth, que é irmã de Cláudio. E o rico charlatão e Sovina, que é o Pantalone, barra o Duque. Então, certo ou errado essa questão? Bora, Daniel, bora, Daniel. Daniel tá me respondendo. A Nathalie me ignora. Daniel, certo. Ele certo. E eu digo que tá errado. A Nathalie também falou que tá certo, tá tudo errado, gente. Por quê? Se vocês forem se vocês forem estudar comédia dell'arte, é importante vocês saberem o que é comédia dell'arte, tá? Quando vocês estudam comédia dell'arte, estuda o Renascimento, tanto o italiano quanto o inglês. Tá tudo lá na parte de artes cênicas. Sim, tá tudo lá na parte de artes cênicas já. O que é que vocês percebem nessas obras? Quando eu digo Colombina, Colombina, na verdade, ela não é uma menina inocente pura. A Colombina, eu vou até falar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, que a bichinha é. Em geral, aparece como uma serva ou empregada de alguma dama e é caracterizada como uma moça linda e inteligente de humor rápido e irônico, sempre envolvida com intrigas e fofocas. O que não é exatamente o que está querendo transmitir. Então, a Isabela, que na verdade era uma noviça, e a única intriga que ela estava junto foi porque o povo meteu ela, né? Ela não seria uma Colombina. Ela, na verdade, ela seria uma Isabela, que na verdade é um dos namorados. Quem são os namorados? Eles são amantes que namorato e namorata tem muitos nomes. Isabela é o nome mais comum usado para enamorada e Horácio para o namorato. Eles são jovens, virtuosos, perdidamente apaixonados um pelo outro. Eles usam trajes mais belos e de acordo com o período e a moda vigente. E nunca usam máscara. Geralmente eles cantam, dançam e recitam poemas. O que, na verdade, a Isabela nem tem como classificar, né? Mas ela seria mais parecida com o Inamorate do que com uma Colombina, tá? É isso também, a gente já acabou. Tchau, Nathalie. Não esquece de dar seu like, tá, gente, do YouTube. Obrigado.